sabe, nós costumamos falar desses dois temas, que é cinema e psicanálise. E é curioso que essas duas áreas elas funcionam de uma forma bem única, mas bem semelhantes. As duas trabalham com o que é íntimo para a gente, o que está enraizado no nosso inconsciente. Logo, obviamente, de formas diferentes. O cinema ele vai trabalhar com os símbolos que você já tem dentro de você, ou seja, o que é a representação de uma cor vermelha, da forma que tal objeto vai ser mostrado, da forma que tal símbolo, tal fala vai ser dito. A psicanálise a gente trabalha também com o inconsciente, mas a forma que a gente trabalha com o inconsciente é, enquanto o cinema usa o que já tem no inconsciente para te passar uma mensagem, a psicanálise ela faz com que você traga o que está no seu inconsciente, você não para passar uma mensagem assim, para vocês entenderem, se resolverem com os seus problemas. Assim, o conhecimento do cinema, a parte teórica, ela é muito útil como uma ferramenta para, não dentro só de uma clínica psicanalítica, mas na formação dos psicanalistas. Por quê? Se você tem um pouco de conhecimento sobre cinema, você vai entender que existem os movimentos de câmeras, os cortes, os enquadramentos que têm um significado geral. Ou seja, eles significam, por exemplo, a gente tem um movimento de câmera, uma angulação que é de baixo para cima. Ela normalmente significa, de um conceito geral do cinema, que é para engrandecimento daquele tal personagem, de tal figura. Só que num contexto, por exemplo, no contexto do filme que eu vou trazer, eu espero que quase todo mundo tenha assistido, que é o filme Shrek, muito famoso. A cena da qual isso acontece, a primeira vez, é no primeiro filme onde o Shrek está enfrentando os humanos que foram caçar ele, e é mostrado a visão dos humanos, de baixo para cima. Em vez de passar o engrandecimento, o Shrek, passa o tom amedrontador. Passa ele como uma figura perigosa para os humanos. O que é curioso, pois, da visão, é mostrado também da visão do Shrek, de cima para baixo. E normalmente a gente é usado isso para pequenez, para deixar aquilo lá menor. E tem, obviamente, nessa cena a gente tem uma colaboração com a luz. Por exemplo, a gente tem a luz da tocha, que estão vindo de baixo para cima, ressaltando todas as sombras ameaçadoras que tem no Shrek. E depois, quando ele apaga a tocha, nós temos a luz da lua mostrando, como os humanos estão com o rosto mais virado para frente, o medo. Mostra sendo muito melhor das expressões de imensa deles. E, bom, esses são o básico, vamos dizer assim, a forma sem a teoria. No quesito teórico, nós temos o objeto, ou seja, se eu falar caneta, todo mundo aqui vai entender o que é uma caneta. Nós temos aquilo que é o objeto, nós temos aquilo que é a representação geral daquilo, ou seja, muito comumente quando eu falar caneta, vocês vão entender, vão primeiramente pensar na BIC, é o mais comum. E nós temos o que aquilo representa. Então, assim, eu falei caneta, muita gente às vezes vai lembrar, nossa, você vai lembrar de uma época de escola, vai lembrar que tem aquilo que representa para você. Eu gostaria de falar em termos mais complicados, mas quem desenvolveu essa técnica foi Lacan, e ele, diferente de Freud, ele queria uma psicanálise mais elitista. No filme Shrek, é curioso que muita gente que fala sobre cinema, pega filmes mais conceituais, são filmes que são levados como filmes cultos. Mas é muito curioso que nos filmes mais comuns, ainda mais para as crianças, nós tenhamos basicamente uma aula de psicanálise, pelo menos de percepção do que você pode perceber. Por exemplo, se eu falar para vocês que no filme Shrek nós temos um personagem qual sofre, um personagem neurótico, ou seja, ele tem a noção da realidade, mas ele a nega, e ele tem questões sobre preconceito,
sobre abandono parental, sobre como se entender como indivíduo na sociedade e como se incluir naquela sociedade. É uma criança de um ovo com um burro que fala. Por exemplo, o Shrek, como eu disse nas primeiras cenas, ele tem essa questão da qual ele usa do medo da qual a sociedade tem com ele, porque é dito em poucas cenas que ser o que ele é errado. Bom, muitos daqui já sofreram por isso, por questão racial, religiosa, sexual. E ele, o próprio Shrek, internaliza isso de uma forma na qual ele internaliza que, bom, como dizem para ele, que ser o que ele é, ser um mundo é errado, é perigoso, que ele é um filho da computadora, e que ninguém o vai amar, uma frase muito dita pela Fada Madrinha no segundo filme, ele internaliza aquilo e se afasta de todos os humanos, de todos, não só humanos, mas até das criaturas mágicas que eram naquele mundo, porque ele internalizou que ele é uma figura perigosa. Quantos de nós não internalizamos a fala de um pai, olha, você não vai poder ser isso, ou você deve ser tal coisa? Temos também, um pouco mais à frente, na cena da qual ele encontra pela primeira vez com o vulgo, onde que mostra bem isso, que é a questão da qual às vezes nós não conseguimos, por nossos traumas, perceber que às vezes vai haver pessoas que não vão ver aquilo que é considerado defeito tanto para nós ou quanto para grande parte da sociedade. O Shrek ele espanta os soldados que estão caçando o burro, e o burro começa a conversar com ele, andar com ele. Ele se espanta, no final. Ele é tido como uma criatura extremamente perigosa, que come o fígado, moe o osso, põe no pão. Ele vai se dando incomodado, ele tenta afastar o burro, mas não consegue. Até que um momento ele pergunta pro burro, ele pergunta assim, o que eu sou? Já que ele tem na ideia de que o ser ovo é a coisa mais amedrontadora, ele quer mostrar para que o burro pense sobre aquilo, que se afaste daquilo. É mostrado para a gente um movimento de câmera chamado tilt, que é o movimento que dá a câmera se movimentando no pedestal da forma vertical, que mostra o Shrek dos pés até o topo da cabeça, em detalhe, para a gente ver nas minúcias, para a gente conseguir ver todos os detalhes dele. E a única coisa que o burro percebe é que ele é alto. Porque usado de uma forma cômica, essa resposta, porque, bom, de uma forma narrativa a gente entende que o burro não se importa, mas se a gente for olhar para o lado da psicanálise, é que às vezes o nosso trauma em relação ao que nós somos não é que não faça diferente, mas não é uma coisa importante para outra pessoa. Se eu sou gordo, nossa, eu tenho um trauma com isso. Às vezes, para uma pessoa que vai estar do seu lado, ela vai te ver e vai falar assim: você é a pessoa mais linda do mundo. Ou simplesmente não vai importar, tipo, você é uma pessoa de gente boa. Então, assim, é um filme que trabalha bastante com essas questões do íntimo. A gente tem também a cena do jantar com o Shrek. Depois que ele aceita que o burro passe no pântano dele uma noite, ele prepara o jantar, que é uma coisa curiosa também, porque desde o começo do filme a gente vê que o Shrek ele faz basicamente o que a gente considera como uma questão higiênica e saudável, só que da forma dele, na qual ele toma um banho de lama, ele usa o interior de uma lesma como pasta de dente, o que, a princípio geral, daria a nossa ideia de que algo nojento, algo sujo. É uma coisa que volta também
nessa cena do jantar é esse uso. Ele usa coisas que são consideradas nojentas para a gente, ou seja, ele faz uma lesma assada, tirinhos fritos. E, porém, ela usa muitos signos, ela usa muitas representações de algo requintado, de algo extremamente bem feito, de algo saboroso. Não me julgo, eu tenho muita. Toda vez que eu vejo essa cena desse filme, eu sinto vontade de provar aquela lesma. Parece uma coisa saborosa. Ela sim, mas ela é fofinha, ela é linda. E essa é uma cena que, bom, grande, apesar eu vou falar que essa cara dela é uma cura pela fala, há muitas coisas da qual a gente pode perceber, saber ou dizer sem falar. Nessa cena, o Shrek está lá, bem orgulhoso em relação à comida que ele fez. Há um movimento há um corte de câmera na qual grava ele do peito para cima, que é usado para a gente nos tornarmos íntimos. Normalmente isso quando usa no cinema para a gente ter mais a afeição ao personagem, onde ele demonstra uma expressão de tristeza,